Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a bufetada de Jesus e o pacifismo. Então se liga aí. Bom, pra quem não sabe, eu não sou um indivíduo muito cristão, certo? Acaba que eu não acho que eu sou ateu. Eu tenho outras influências religiosas, mas de fato Ô Valdinho, olha aqui. Olha o Valdo intrometendo no vídeo. Vai pra lá, meu filho. Depois você volta. Eu não me considero ateu, certo? Eu acho que eu trabalho a minha espiritualidade de outras formas, mas o cristianismo pra mim acaba que eu tenho alguns probleminhas com o cristianismo. Porém, eu acho que a Bíblia é uma leitura muito interessante e já li a Bíblia inteira. Recentemente eu tava me pegando, refletindo sobre aquela velha parábola, né? Que Jesus fala que se alguém te der uma bofetada, você vira a outra face. Para quem não sabe, a maior parte da Bíblia é escrita em hebraico. E o hebraico era uma língua que tem poucas palavras. O hebraico, nas maiores contagens aí, tem cerca de 100 mil palavras, um pouco menos talvez. Português, para vocês terem ideia, tem cerca de 600 mil palavras. Em algumas contagens, o inglês pode ter até 1 milhão de palavras. Então o hebraico é uma língua que tem menos palavras. E o que isso tem a ver, né? E daí, qual que é a diferença disso? O que isso influencia? Então isso faz com que a Bíblia seja inteira, a Bíblia inteira, na verdade, ela é escrita em parábolas e metáforas e exemplos para que a pessoa possa explicar de fato o que ela está querendo dizer. Na bofetada de Jesus eu fiquei refletindo sobre esse termo, né? Bofetada ou tapa, né? Uma bofetada, um tapa de mão aberta, em geral não é uma agressão física tão importante. Obviamente você vai pegar os vídeos daquele campeonato de tapa lá, se ninguém vai querer tomar um tapa daquele, mas em geral, se você for querer, o indivíduo vai querer agredir uma pessoa, ela não vai usar um tapa, ela vai querer usar um murro, vai querer usar uma pistola, vai querer usar uma pedra, um porrete, um chute. Mas um tapa em geral é uma agressão mais à moral do que uma agressão de fato à integridade física da pessoa. Obviamente eu sei que há exceções, mas via de regra um tapa é uma agressão mais à moral da pessoa, mais ao orgulho do que à integridade física. E pensando nessas parábolas que a Bíblia é escrita, por que Jesus não falou, se alguém for te dar uma espadada, você ajuda a te dar uma espadada? Se alguém for te dar um soco, deixa ele te dar outro soco. Não, ele usa especificamente o termo bofetada, né? O termo tapa. Obviamente eu não sei qual que é o termo em hebraico, mas a não ser que os tradutores tenham dado uma cagada muito grande, não tem... Em geral é tapa mesmo que eles falam, tapa, bofetada, né? Então ele usou o termo tapa porque o tapa ele é uma agressão quase que moral, vamos dizer assim, é um orgulho. E de certa forma quando você vira a outra face, a pessoa vai ficar sem ação. Você pensa assim, uma pessoa te deu um tapa e você vai lá e vira a outra face. Você acha que a pessoa de fato vai dar um tapa? Diferentemente, você der um soco. Às vezes, se a pessoa dá um soco, a pessoa não vai ter nem tempo de pensar. Às vezes reage, às vezes não vai lutar pela própria vida. Mas, porém, com um tapa, não. A pessoa tem tempo de pensar e pensar de fato no que ela vai fazer. Porque não é uma agressão física tão importante. E eu acho que ele usa esse termo exatamente, que é pra gente deixar um pouco o nosso orgulho de lado. Então, se você pensa, ele me deu um tapa, o que eu fiz? Eu dei outro tapa nele? Vocês ficaram nessa briga de tapa? Não é. Em geral, essa agressão, ela escala. Então, se alguém te dá um tapa, você vai dar um soco. Se alguém não vai te devolver o soco, ou se vai te devolver o soco, vai devolver o chute, essa briga vai sempre escalar. Então essa escalada de agressões, em geral, se dá por conta de orgulho, porque as pessoas em geral não estão conseguindo se comprometer a pensar além da violência, a pensar além da agressão, a enxergar a pessoa como um todo. Eu acho que esse vídeo, inclusive, se relaciona com o vídeo que eu fiz sobre os rótulos, né, de quando você rotula é fácil você odiar. Eu falei isso um pouquinho quando eu falei sobre os desenhos, falei sobre o BoJack Horseman. Então, quando você rotula, é fácil odiar. E eu acho que dificilmente as pessoas estão dispostas a ver o agressor como um outro ser humano que, de fato, que talvez tenha algum bom motivo. Então, eu acho que nessa parábola da Bíblia, ele usa especificamente a expressão bofetada para você deixar o seu orgulho de lado e ver, de fato, olhar para outra pessoa e pensar se de fato, será que eu tive alguma culpa nisso? Será que a gente pode chegar a uma solução que não seja uma escalada de agressões progressiva? Porque essa escalada de agressões, muitas vezes, é o que leva à guerra. Às vezes é eu invadi ali uma área que eu não deveria, talvez os países poderiam chegar
a uma solução diplomática, mas sempre tem esse negócio de orgulho e sempre a agressão sempre vai se escalando, a agressão nunca vai ficando naquele mesmo nível, sempre vai escalando, vai subindo até chegar a um estado de calamidade. Então eu acho que vale a pena essa reflexão. O Isaac Asimov escreveu a trilogia da Fundação, entre outros livros, a trilogia da Fundação, e o Salvor Hardin, um dos personagens, ele fala uma frase: a violência é o último refúgio do incompetente. Estou vendo um pouco sobre a história antiga, sobre a história de Roma, e mesmo sobre a história das máfias. Se você for pegar, qual que é a solução que muitas vezes as pessoas encontram? Vamos eliminar o adversário, vamos assassinar o adversário. Foi assim que fizeram com Júlio César, e depois que Júlio César foi assassinado, Roma entrou num período aí de 20 anos de caos até o imperador Otávio Augusto assumir. E se você for pegar mesmo nas máfias, vamos colocar nessas... Se a violência de fato resolvesse, eu acho que nós não teríamos mais violência na favela. Por quê? Porque sempre entre essas brigas por morro, por ponto de droga, é o quê? É uma escalada de agressão. Um vai lá, bate no outro, o outro vai lá, atira no outro. É sempre uma escalada de agressão. Por quê? Porque eles são incompetentes e sempre pensam na violência como solução. Então, olha, você vai falar, mas e tal coisa? Às vezes o pessoal fala, mas e o que é que você faria em tal situação? Eu não sei, mas eu acho que se você é uma pessoa inteligente, você sempre tem que pensar em uma saída que não seja a violência. E eu acho especificamente que Jesus usou a palavra bofetada para dizer isso. Não é que era um pacifista, mas você sempre tem que refletir para ver se não existe uma solução não violência. Porque se você for agredido com um soco ou com uma espadada, você não vai ter muita outra opção. Você vai ter que agredir de volta, inclusive para proteger a sua própria integridade. Porém, se for uma agressão ao seu orgulho, se for um tapa, será que esse nível de agressão precisa ser escalado? Eu acho que essa aqui é a reflexão que é interessante de se fazer. E aí, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E não deixa de se inscrever e de dar o like no vídeo. Um abraço.